36 IAs foram criadas para a medicina na última semana. Quem já aplicou todas? A tecnologia exponencial ela tem criado uma grande dificuldade de adaptação para um cérebro que é analógico. Eu particularmente tenho meus anseios, meus medos. Tem uma pergunta que habita meus dias. Compartilho aqui agora. Como sobreviver à era da inteligência artificial? Para eu contar, para a gente investigar isso juntos, eu quero contar a história de uma pessoa que influenciou muito a minha carreira. E eu honro muito isso, que é a doutora Fernanda. Eu já adianto que ela era bem perdidona. Perdidona no nível de escutar Tim Maia com 13 anos na janela do quarto, chorando, tentando entender o mundo e por que ela era tão diferente. De que ela não se encaixava. Na verdade, isso piorou quando ela foi para a faculdade. E quando ela chegou na faculdade, todo mundo amor que não se mede, medicina, med lover, ela não conseguia se identificar. Ela não conseguia ver as coisas fazendo sentido semestre após semestre. Ela era bem depressivona. Eu me lembro que um professor falou, olha, se você faltar mais um dia de aula, você vai bombar. Ela não conseguia levantar da cama. Ela bombou. Faltou, bombou. Aconteceram outros episódios numa formação que foi muito conturbada. E eu me lembro que nos nossos desabafos, ela parecia não ter muito... Ela se sentia não merecedora do curso que fazia, da família que ela tinha e até mesmo da vida que ela tinha. Ela que via as coisas com muita cor, ela passou a ver as coisas um pouco mais cinza. E ela trancou a faculdade. Acompanhei isso de perto. E, de certa forma, eu entendo ela. Ela era até aquela pessoa TDAH, mas com conhece-te a ti mesmo. Como filosofia, não tomava remédio, dava trabalho para todo mundo. Esses dias eu topei ela num café e ela compartilhou que, na verdade, os diferentes ângulos da vida dela é porque ela tinha uma condição, ela era autista e não sabia. Como é que ela poderia se encaixar na faculdade se 14 anos atrás ela buscava sobre empreendedorismo, marketing? Ela era tida como picareta. Hoje é sexy, naquela época não era. Ela queria aprender tecnologia porque ela sentia que a tecnologia ia atropelar a medicina, mesmo sem saber nada sobre. E o que ela escutava é que 14 anos atrás, a IA vai chegar no Brasil daqui a 100 anos. Como é que ela poderia se encaixar se eu dei o apelido de Gasparzinho para ela? Tem uma mágoa disso, porque ela chegava depois de todo mundo, saía antes de todo mundo, e ninguém via essa mulher em lugar nenhum. Mas eu não sabia que ela tinha pânico de lidar com as pessoas. E nessa história de uma pessoa mediana, foi muito inspirador e me ensinou muito. Uma pessoa mediana que curou suas feridas, que conquistou seus marcos e tem sido convidada para palcos para ser escutada com o que ela tem a dizer. Sabe por que eu conto a história dessa mentora? Porque ela não existe. Essa é a minha história. Sou Paulo Miranda, eu sou um ser questionador do status quo por existência. Sou médico autista. Eu acredito que o futuro da medicina ele é uma equalização para cada instituição e pessoa de 3 aspectos majoritários. Atitude empreendedora, não necessariamente criação de novos negócios. Tecnologia centrada na pessoa, não necessariamente tecnologia como fim. E personalização. Uma personalização para nós atingirmos humanização e, sobretudo, acesso. E quando eu olho para a minha história, eu sempre me vi uma pessoa muito lenta, autista, mediana, repetente, que não segue trend. Até pouco tempo atrás não tinha acesso, reputação, contato. E que sempre foi improvável. É o que eu escutei minha vida inteira, que eu nunca iria dar conta de nada. O vestibular ia ser impossível de passar, de terminar a faculdade, de fazer qualquer outra coisa que eu fiz. Hoje eu tenho alguns marcos legais, alguns sendo até jovem, muito jovem inclusive, e outros nos quais vocês inclusive vão poder compartilhar aí nos próximos anos. Por que eu falo isso? Porque diariamente eu lido com jovens que estão entrando no mercado de trabalho. É um desafio atemporal. Como entrar no mercado que está em constante evolução? O que eu faria? O que eu direcionaria? Eu tenho algumas coisas em mente quando eu penso nisso. Uma delas, que eu poderia falar, por exemplo, é se eu pudesse esquecer convenções e normas sociais, hipocrisias inclusive, eu focaria mais em como eu me apresento, como eu falo e como eu entrego um trabalho impecável. Eu focaria em cortar minhas fraquezas e elevar minhas forças. Eu focaria em
como eu posso fazer da minha história, da minha personalidade, atributos de marca pessoal a ser trabalhados de maneira crescente, independente da instituição que eu estivesse fazendo parte. Eu escolheria um mercado, um nicho, para eu ser um peixe grande num aquário muito pequeno. Eu escolheria uma dor muito específica, relevante, rentável, inclusive, para que eu pudesse ser obcecado por ela. Eu talvez jogaria uma visão de alguns anos à frente, de modo que, quando o mercado chegasse lá, ou quando eu trouxesse essa visão para o presente, eu tivesse um posicionamento único no mercado. Eu criaria uma comunidade para eu poder ter atenção, audiência, autoridade e acesso. Eu levantaria um movimento e criaria, através de uma causa, a capacidade do meu público-alvo se conectar comigo com muita profundidade. E assim vão existir marcas, pessoas e instituições maiores, menores, mas eu vou ser único, inclusive sendo valorizado como tal. Eu escolheria um mentor para eu ter um alinhamento muito grande de negócios, de visão, de princípios. Eu honraria muito ele e traria resultados para ele. E conquistaria outros mentores. Eu, sobretudo, veria a vida não como um campo de batalha de vitórias e derrotas. Eu veria como um campo de experimentação, onde cada falha seria um doloroso passo e experimento rumo a uma visão que eu fosse completamente obcecado. Tá. Legal, mas será que isso é suficiente na era da inteligência artificial? Tudo isso que eu falei? Talvez até 2022, 2024, isso criaria espaço de diferenciação no mercado. Eu chamo isso de acelerador de carreira como uma forma didática de compartilhar. Mas isso nem está na grade curricular. Aliás, o que a gente tem que trazer para a grade curricular numa era de IA? Como sobreviver à era da inteligência artificial? Eu penso algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês. 2 centavos sobre isso, de maneira simples. Eu traria letramento digital como uma forma de, em um mundo que não é nem online nem offline, ele é digital. Ele é uma experiência fluida minha, do paciente e do meio de modo geral. Eu traria engenharia de prompt, porque a segunda língua mais importante da humanidade nesse momento é a IA. Eu traria repertórios, princípios e aspectos que fizessem da minha mente e da minha gestão mais orientada a dados, para que no mundo muito complexo e imprevisível eu tivesse capacidade de tomar melhores decisões. Eu traria vibe coding como uma estratégia didática de me forçar a ser cada vez mais obcecado por problema, para mapear e identificar, criar uma jornada, criar uma solução de forma ágil, prática e adaptada à minha realidade, inclusive de forma colaborativa. Eu traria pitadas de gestão da mudança, porque o maior gargalo tecnológico é o comportamento humano. Não vou nem citar McKinsey, JAMA, New England, etc. Tá, agora a gente tem uma inteligência mais ampliada, mais híbrida, mais fluida, mais capacidade de ter sucesso hoje. Surfar. Mas pensa aqui comigo. Hoje é IA, né? Ontem foi bug do milênio, a bolha da internet. Amanhã vai ser IA, porque a IA é a nova eletricidade, ela é transversal. Mas vai ser IA e genômica, IA e interface cérebro-máquina, IA e computação quântica. Então o que acontece é que, não, independente do que a gente conversar sobre a habilidade de ter sucesso hoje, resultado passado não garante resultado futuro, óbvio. Mas o que a gente está vendo são pessoas entrando para a estatística cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas, com tecnologias cada vez mais velozes, em ciclos inovadores cada vez menores, mais curtos. E aí nós temos um problema. Como é que a gente vai sobreviver lá? Percebe que o contexto está mudando o tempo todo, mas o problema não. Será que esse problema não é tecnológico? Talvez o problema sejamos nós todos aqui. Todo mundo aqui. Sabe? Aonde quer que a gente vá, o problema está com a gente. Então, para além de competências, habilidades, experiências, atitudes tecnológicas, técnicos, científicas, nós temos que trazer para a grade curricular e para a vida um cinturão extremamente robusto e cada vez mais crescente nos próximos anos de habilidades humanas e comportamentais. De tal modo e de tal sorte que a gente consiga se adaptar a esse constante vai e vem e não quebre no caminho. Eu já quebrei algumas vezes. E eu gostaria muito de ter muitas respostas e muitas certezas nesse aspecto.
eu não tenho. Infelizmente, nesse caso eu não tenho. Eu tenho muito para aprender. Uma coisa que eu posso trazer aqui são boas perguntas. E falando em boas perguntas, numa era onde nós delegamos cada vez mais o que é técnico e automatizamos para uma inteligência artificial, talvez saber fazer boas perguntas seja uma super habilidade a ser desenvolvida. Entende? Pega a engenharia de prompt, por exemplo, que eu citei. Vamos dar um zoom nela. O Fórum Econômico Mundial tem 15 habilidades top 15 que são comportamentais. Talvez dessas 15 do futuro do trabalho, a engenharia de prompt seja a junção de 8 delas. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, julgamento de tomada de decisão. É um super pool de habilidades humanas para ter a linguagem da IA. Olha como faz sentido as coisas. Bom, enquanto a fazer perguntas, eu realmente acho que ela é a mãe das soft skills de hoje que a gente tem que desenvolver. E deixo algumas perguntas. Primeiro, se inteligência eu pudesse resumir a habilidade técnica de resolver problemas muito bem, e nós estamos delegando isso para a IA, o que é ser inteligente daqui para frente? Como é que a gente estratifica isso em uma grade, em uma formação que a gente pode trazer para o nosso time, para os nossos alunos, para a academia, para o mercado? Estamos com um problema aí. Se as pessoas e as carreiras vão ser definidas por habilidades cada vez mais humanas, como que a gente desenvolve isso? Como que a gente desenvolve algo que é invisível aos olhos? E é tão sutil que, sendo humanos como somos, e que a IA não tem essas habilidades ainda, mesmo assim nós não temos, muitos de nós não temos todos. Se nós estamos ocupados e distraídos o tempo todo com uma tela e com uma inteligência artificial e ocupando os gaps do nosso dia, que hora que a gente vai ter a mágica de ser humano, de trazer intuição, qualquer tipo de repertório biológico para criar o nosso futuro? Porque inovação é resolver problema, e problema a vida tem. Ser inovador é isso, é viver. Onde vai haver espaço para um download que é biológico e que é o nosso diferencial? Esse é o nosso diferencial. Eu escolhi esse tema porque, particularmente desde a pandemia, eu tenho sentido com muita dificuldade de lidar com os estímulos e com o movimento do mundo. E não precisa ser autista para se sentir assim. Várias pessoas chegam até mim falando sobre isso. É um problema, sobretudo, comportamental, antes de ser tecnológico. Então, por um lado, nós temos competências técnicas, nós temos carreira, nós temos IA, e vamos assumir que isso tudo foi dado check, tá? O que a gente traz, se não fizer isso, é perder exponencialmente para a concorrência. Isso precisa estar dentro do nosso portfólio. Por outro lado, se a gente só é técnica, só é carreira, se só somos IA, então a gente está dando uma variabilidade absurda para viver uma montanha-russa diária, que se varia de acordo com o dia, com o tempo, com as tendências, com os resultados que a gente tem diariamente. Vamos entrar para a estatística de ser depressivo, né, ansioso e tudo mais. Aqui, como autista, eu quero provocar algo de alguém que nunca conseguiu se encaixar. E eu provoco uma lógica de uma pedra angular para essas mudanças exponenciais que a gente vive em um binômio: introspecção e personalização. Vamos supor que a gente deu check na formação técnica, demos check em carreira, aspecto de carreira, demos check no espírito do tempo, aos zeitgeist que a gente está vivendo, as demandas de hoje, como a IA. Hoje é IA. Nós temos uma Ferrari aqui. Mas essa Ferrari ela precisa ser adequada nas formações e nas grades curriculares para a nossa individualidade e para o que faz sentido para a gente. Real, o condutor dessa Ferrari, o aluno, o professor ou o funcionário, enfim, o empreendedor, ele tem que ter esse senso real para tudo ter mais aderência. No caso da introspecção que eu comentei, é uma era de excesso de estímulo, de distração. De novo, você não precisa ser autista para se sentir com muito excesso de estímulo e distração. Nós temos que trazer uma camada daqui para frente que não é só técnica, em ajudar o nosso time, nossos alunos, o mercado, a encontrar essa essência, quase como obrigação. O que queremos, o que faz sentido para a gente, o que sustenta quem somos antes do que fazemos. Porque não adianta a gente ter uma Ferrari
e bater na parede sem direção, ou ficar acabando o combustível toda hora, querendo focar no que é técnico, científico e tudo mais. Essa é a minha provocação. É uma provocação de que nós estamos na era da IA, também dos extremos, também dos excessos. E se surgirem mais 36 IAs, se surgirem outra revolução, eu recomendo muito a vocês que vocês diminuam o volume externo do ambiente externo e aumentem absurdamente o volume interno da sua essência, de modo a encontrar coerência, de modo a encontrar aquilo que faz você ter valor independente do mundo externo, independente dos seus resultados. De modo que o nosso centro de gravidade ele não pode ser delegado para a próxima tendência, senão a gente fica louco. A gente acompanhar a IA ao último grau, fica doido. A gente tem que trazer para o mundo esse centro do que nos move e nos cria valor, independente do que a gente faz. Assim, nós conseguimos ter aderência de toda a competência, habilidade, atitude, experiência e, de fato, performar no mercado. E é isso que está sendo demandado nessa era. Senão a gente quebra. Senão nós vamos quebrar. Eu gostaria muito de ter todas as respostas. Eu não tenho elas. E eu posso complementar minha fala de formação técnica, de carreira e desse último comentário com a palavra colaboração. Essa é a era da colaboração. E se você está fazendo algo sozinho e comemorando o resultado, saiba que você está muito abaixo do seu potencial. E eu mesmo não tenho as respostas sobre como sobreviver à era da IA. Mas quem sabe aqui não fica a deixa, para que a gente juntos possamos chegar a esse playbook de como sobreviver à era da inteligência artificial, sobre como sobreviver às próximas eras, sem quebrar no caminho. Muito obrigado.